Olá, minha gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à disciplina Metodologia do Estudo e da Pesquisa. Eu sou o professor Bruno Tamancoldi, com muito prazer e com muito orgulho vou lecionar essa disciplina para vocês. Essa disciplina que eu já leciono aqui na Universidade Católica de Petrópolis desde o ano de 2009. Então é um prazer muito grande poder partilhar um pouco com vocês desse conteúdo. Sem dúvida nenhuma, quando você pegou a grade curricular do seu curso e você se deparou com essa disciplina, Metodologia do Estudo da Pesquisa, sem dúvida nenhuma você deve ter se feito a seguinte pergunta: isso serve para quê? Vendo o cabedal de disciplinas que você tem nas diferentes graduações que temos aqui na Universidade Católica de Petrópolis, você se depara com uma disciplina no primeiro período de Metodologia do Estudo e da Pesquisa. No primeiro dia de aula, além daqui a pouco me apresentar para vocês, eu gostaria de deixar uma coisa muito clara. Essa disciplina tem a prerrogativa de te tornar, eu e você, um estudante profissional. É isso mesmo. A disciplina se presta a transformar você e eu em estudantes profissionais. O que é uma coisa profissional? É uma coisa que é feita com eficácia e com excelência. De repente, você vai começar a aprender a estudar agora na universidade. Não que você já não estudou, entenda? Você estudou muito. Você passou pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, né? Um interminável ensino fundamental de quase 9 anos, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Fez 3 anos do ensino médio. Se de repente não aconteceu nenhum percalço na tua vida escolar, se você não mudou de cidade, se você não teve uma reprovação, então você já estudou muito. Mas será que você estudou de uma maneira eficaz? É isso que a gente vai ver durante essas aulas, as aulas de metodologia do estudo e da pesquisa. Então hoje é o primeiro dia de aula. Eu demorei um pouquinho para postar esse vídeo, né? Porque alguns alunos estavam sendo incorporados à disciplina e vai lá no nosso primeiro dia de aula. Eu sou o professor Bruno Tamancoldi, tenho 39 anos e a minha formação é em História. Então eu sou professor de História também aqui na universidade. Sou pós-graduado em Teologia e mestre em Educação. E como eu disse para vocês, eu estudo metodologia do estudo da pesquisa desde tenra idade, né? Não esse menininho aqui, ó, que está aqui, ó, com essa carinha aqui, ó, tá vendo que o tempo é irremediável, não tem jeito, todos nós vamos ficar mais velhos, né? Isso aí, ó, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Então, vamos que vamos. A primeira coisa que a gente percebe quando a gente inicia uma graduação, e para mim que dou essa disciplina à distância, dou também presencial essa disciplina, é a gente perceber que nós somos eternamente insatisfeitos. Essa frase et homo é uma frase que foi dita por Pilatos quando vai apresentar Jesus flagelado, visto que os judeus queriam crucificar Jesus, principalmente o Sinédrio e os sumos sacerdotes, aquela coisa toda judaica, né? Então Pilatos vai, açoita Jesus com violência e apresenta ao povo dizendo: et homo, eis o homem. Claro que a teologia vai ter várias explicações sobre essa frase sensacional, et homo, eis o homem. Agora, quando eu olho para vocês, uma turma cheia de metodologia do estudo da pesquisa, eu olho e posso exclamar sem medo: et homo, eis os homens, eis as mulheres, eternamente insatisfeitos. Por quê? Para um pouco para pensar. Você poderia ter parado o ensino fundamental, você poderia ter parado o ensino médio. Por que você vai se meter em fazer um estudo superior, uma graduação de ensino superior? Isso é extremamente complicado, é extremamente complexo. E o homem, a nossa natureza, a natureza humana, é eternamente insatisfeita.
E foi isso que nos levou até aqui, essa hora. Perceba que você está na sua casa ou no seu trabalho, utilizando o seu smartphone, e eu estou aqui na minha casa, gravando um vídeo, e você está assistindo isso remotamente. Isso há 20 anos atrás, gente, era impossível. Então a evolução do homem fez com que o homem chegasse até agora, essa hora. Olha que coisa interessante. E assim foi toda a história da humanidade. Olha, o homem, durante muitos milênios, ele tentou administrar o fogo. Por isso que eu falo, né, que eu não como comida japonesa. Porque o homem demorou 20 milhões de anos para administrar isso aqui, o fogo. Ele poderia ter parado aqui? Poderia. Ele administrar o fogo, ele já fez uma grande coisa, ele já fez uma grande descoberta. Mas ele não parou. Ele inventou a roda, inventou o ábaco, inventou a escrita. Olha que tipo de raça que nós somos. Inventou a matemática, Pitágoras, tá? Então, nós somos de uma espécie que é insatisfeita. E é por isso que você está numa graduação. E é por isso, de repente, que você está na sua segunda graduação. E é por isso, de repente, que você começou uma graduação, alguma coisa na sua vida aconteceu, você teve que parar, e agora você está retornando. Não estamos nunca satisfeitos. Isso é bom. Claro, a boa insatisfação. Não confundir ambição e insatisfação com ganância e orgulho, tá? São coisas totalmente distintas. Se você quiser um pouco desse conteúdo que eu acabei de falar, você pode entrar no meu canal no YouTube, Bruno Tamancold, e lá tem um conteúdo, só para fazer aqui um merchan rapidamente, tá? Então vamos avançando. Então o homem inventou a roda. Se você olhar para o seu redor, olha aqui para o meu redor, ao redor aqui do lugar que eu estou. Todos os nossos objetos vieram a partir do transporte. Em algum momento, esse transporte é um transporte. Mesmo o transporte aéreo tem roda, tá? Mesmo o transporte marítimo, para entrar no mar, precisou de rondanas para poder levar o barco até o mar. Ou, se é um estaleiro, né, ele tem lá as amarras e tem rondanas. Então a roda, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores invenções da humanidade. Por exemplo, parar um pouquinho para o fogo, né? O fogo não deu apenas a possibilidade desses seres humanos primatas que estão na nossa tela cozinharem os alimentos, né, ferverem os alimentos, ferverem a água, e isso deu uma sobrevida a eles, sem dúvida nenhuma, mas uma questão também de proteção, de sobrevivência. Toda vez que eu faço um churrasco aqui na minha casa, eu lembro que não existe nada mais primitivo do que um homem em volta de uma fogueira tentando beneficiar um alimento, tá? Ou um bicho morto. Se você de repente é vegetariano, né, você não come bicho morto, mas você assa as batatas, né? E quando você assa uma batata, o fogo e o calor da água, né, vão ativar os principais nutrientes daquele alimento. E foi assim que o ser humano se desenvolveu até hoje, essa hora. Olha que coisa fantástica, através do fogo, através da alimentação. E assim foi a roda, e assim foi o contar e o escrever. Meu amigo, se você está fazendo uma disciplina que você acha impossível, impossível é isso aqui. Impossível é contar, impossível é escrever. E eu costumo dizer logo no primeiro dia de aula, se você for capaz de contar e escrever, você é capaz de fazer qualquer coisa. Olha como é que isso aqui é abstrato, né? Isso aqui é o ábaco, você pegar um pouco da matemática, né? Por exemplo, existiam 2 laranjas, eu comi uma laranja, ficou uma laranja. Tá, mas que laranja? É uma abstração. Como é que foi, talvez, um pouco de história? Eu sou professor de história, então vou sempre puxar um pouco a brasa para minha sardinha, só para fazer uma referência ao fogo, né? Você pegar um pouquinho a história da matemática, né? Como é que a matemática surgiu na Arábia? Os pastores de ovelhas, eles colocavam as ovelhas num determinado cercado,
tá? E as ovelhas iam entrando nesse cercado e eles tiravam uma pedra desse cercado. De uma certa feita que, quando as ovelhas entravam e ainda sobravam pedras, significava que tinha alguma ovelha no campo. Ele ia e buscava a ovelha correspondente àquela pedra. Conforme as criações foram crescendo e a agricultura também foi crescendo, tá? Faltava pedra. E ele começou a fazer um sinal, um símbolo para uma quantidade de coisas. Então, um valor, número arábico, para uma quantidade de coisas. Então, se eu tenho uma coisa, se eu tenho duas coisas, se eu tenho três coisas, se eu tenho quatro coisas, cinco coisas, e assim surgiram os números arábicos que nós temos hoje. 1, 2, 3, 4, com aqueles símbolos, né? Se você parar um pouquinho para pensar, claro que o 1 é um traço, o 2 é uma volta, né? Então tem uma parte, depois da volta, segunda parte. O 3, ó, 1, o próprio traço que tem aqui entre uma bolinha e outra, né? Então, 3, ó. 1, 2, 3. O 4, ó. 1, 2, 3, 4. O 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Olha que coisa interessante. Já parou para pensar um pouco isso? Então, você é capaz de qualquer coisa. Uma coisa extremamente complexa, né? Por exemplo, aprender a escrever. Essa escrita chamada escrita fonética, tá? Escrita cuneiforme, sumeriana, aproximadamente 3.100, 2.900 anos antes de Cristo, né? Então, o que eram as cunas? Eram essas marcações em argila. Então, cada marcação simbolizava exatamente uma coisa. E se a gente pegar um pouco a nossa escrita fonética, a gente faz um desenho e atribui um valor fonético àquele desenho. Por exemplo, o A. Você faz um desenho, um rabisco, e aquele rabisco tem um valor fonético. Você juntando vários rabiscos que têm vários valores fonéticos, você faz uma palavra. Olha que coisa sensacional. Se você já viu alguma criança sendo alfabetizada, você sabe o quão complexo é esse processo. É extremamente complexo, né? Se você pega, por exemplo, as teorias matemáticas, a gente consegue no espaço com as teorias matemáticas e viajar os 7 mares, né? Confesso para você que é um vascaíno que isso aí não é Vasco, tá? Isso aí não é a cruz de Malta, isso é a famosa cruz dos teotones, né, que são a chamada cruz templária. Inclusive tem uma cruz teotônica aqui, né, que infelizmente foi usada numa parte da história pelo nazismo, né? Só que hoje na Alemanha a cruz teotônica é utilizada até hoje, principalmente na Força Aérea. Eles conseguiram descolar esse símbolo, né, do nazismo. Só que isso não é Vasco da Gama, né? Isso na verdade é uma caravela portuguesa. O Vasco da Gama que foi, sem dúvida nenhuma, o maior navegador português. Não, na verdade ele não foi o maior. O maior foi Pedro Álvares Cabral. Então, se Vasco não foi o maior, ele foi o segundo maior, vice. O Vasco também, Vasco da Gama, ele foi que descobriu o caminho para as Américas. Por isso que o território que nós moramos se chama Vasco. Não, se chama América. Porque quem descobriu o caminho foi Américo Vespúcio. Quem veio em segundo lugar? Vasco. Por exemplo, se você pega um pouquinho também a história lá do reinado das Índias Orientais, né? Por exemplo, Cristóvão Colombo era o vice-rei da América. E quem era o vice-rei das Índias? O Vasco da Gama. Tá? Então, só para brincar um pouquinho com os vascaínos, tá? Olha que coisa sensacional essa caravela, gente. Essa caravela, na parte de baixo, aqui, ó, não sei se eu vou conseguir. Nessa parte aqui, ó, é chamado calado, tá? Eles enchiam de água, tá? E isso criava uma base de uma tal forma que, opa, isso aí é outra coisa, que a caravela não emborcava, ela não tombava, tá? Ó,
E aí o Vasco, né? Olha o Elton. Isso é uma brincadeira que eu faço. Eu gosto muito de futebol e sempre a gente vai falar um pouquinho, brincar um pouquinho com isso para descontrair um pouco, né? Então o homem, ele é capaz de contar, de escrever e de criar o futebol, de criar a música, de criar a arte, a cerveja, o churrasco, tá? E ele também inventou a escola, o ensino sistemático. Tá? O que é o ensino sistemático? É uma forma metódica de transmissão do conhecimento. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Lembrando que eu vou postar um conteúdo para vocês toda semana. Tá? Então esse é o conteúdo dessa primeira semana e na próxima semana eu posto esse conteúdo, a gente começando a falar um pouco do ensino. Forte abraço e até lá!